Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, com a tua família e com todos vocês. Estamos gravando essa série de episódios do Contagem Regressiva, que é uma série de estudos baseados no Apocalipse, onde estamos estudando do capítulo 1 ao capítulo 22 do Apocalipse. E cada uma das ministrações equivale a um capítulo desse livro, que deve gerar em nós encorajamento, ânimo e expectativa sobre o episódio ou os episódios que estão por vir sobre a Terra. E hoje, nesse sexto episódio, nesse sexto vídeo, eu quero falar sobre os 7 selos. Os selos, eles acontecem logo após o Cordeiro, que é Jesus, tomar o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono e abrir e desatar os 7 selos. Então, os 7 selos são, na realidade, a sequência do capítulo 5 do Apocalipse, e eles estão registrados a partir do capítulo 6. Então, nós queremos fazer uma breve introdução dos 7 selos, para que você se contextualize, para que você consiga com tranquilidade avançar no entendimento de tudo que vamos compartilhar aqui. Então veja, existe um consenso entre os principais estudiosos sobre a escatologia, que é o assunto do fim dos tempos, e esse consenso é que esses episódios dos 7 selos acontecerão após a segunda vinda de Cristo, ou seja, após o arrebatamento da igreja. Agora, é importante lembrar que este consenso entre os principais estudiosos não significa ser uma opinião única. Existem pessoas que acreditam que os 7 selos, há correntes teológicas que acreditam que os 7 selos já começaram a se abrir antes da volta de Jesus e continuarão depois da volta de Jesus. Tudo bem? Os principais estudiosos creem de forma diferente. Eu também creio que nós não desfrutamos ainda da abertura dos selos. Eu creio que nós vivemos um tempo chamado princípio de dores, que é cumprimento do que Jesus falou no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, e que os selos serão abertos logo após a volta de Jesus, logo após o arrebatamento da igreja. Os 7 selos são juízos de Deus previamente anunciados por Jesus. E esses juízos, eles aparecem nos livros dos profetas, lá no Antigo Testamento, e aparecem também no sermão profético. Ou seja, os juízos de Deus estão sendo anunciados em toda a Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento, e a gente percebe que esses juízos de Deus vão ganhar uma repercussão maior aqui a partir do capítulo 6 do Apocalipse. E juízos de Deus é sempre importante lembrar, não quer dizer, não equivale dizer que é a ira, que é a vingança de um Deus vingativo, punitivo, que não se importa e que não ama a sua criação. Pelo contrário, juízos de Deus precisam ser enxergados por nós como a manifestação da justiça do próprio Deus, que é um dos atributos, que é uma das marcas do caráter de Deus. Então, não podemos enxergar os juízos de uma forma negativa, mas o mesmo Deus que é amor, que ele tem o atributo do amor, a palavra diz que Deus é amor em 1 João, mas esse Deus também é justiça. Então, esses juízos de Deus não é punição, mas é a manifestação de um dos atributos de Deus que demonstram o seu caráter. Quando a gente fala de abertura dos selos, nós percebemos que existem 3 primeiros acontecimentos que vão retratar os juízos divinos que virão sobre a terra. Quais são esses 3 primeiros acontecimentos, esses 3 primeiros episódios de acontecimentos? São os selos, as trombetas e as taças. A gente vai falar sobre trombetas e taças nas próximas ministrações, nos próximos vídeos aqui do Contagem Regressiva, e hoje nós focaremos apenas nos selos. Mas é importante observar que eles representam 3 acontecimentos do juízo divino sobre a criação.
E na abertura dos selos vão aparecer 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros vão representar 4 formas de juízos que virá sobre a terra. Então, essa imagem que vocês estão visualizando mostra exatamente isso. Essa ideia da abertura dos 7 selos, e na abertura desses 7 selos vão aparecer 4 cavaleiros em 4 cavalos de cores distintas. O cavalo da cor branca, o cavalo da cor vermelha, o cavalo da cor preta e o cavalo da cor amarela. Então vamos a eles. Primeiro selo. Em Apocalipse 6, verso 1 e 2 está escrito: Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha. Olhei e vi um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa real, e ele saiu vencendo e conquistando, ou ele saiu vitorioso para vencer, dependendo da tradução da sua Bíblia. Então esse primeiro selo vai retratar um cavaleiro assentado, montado num cavalo branco. Esse cavaleiro tinha um arco, tinha uma coroa, saiu vencendo para vencer. E a gente percebe que na abertura desse primeiro selo há quem diga que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 é o Senhor Jesus. E por que há pessoas que dizem isso? Porque eles acreditam que esse cavaleiro, ele tem características de Jesus, né? Então, por exemplo, ele tem um branco que remete à pureza, tem a coroa que remete à realeza, tem um arco que representa um instrumento de guerra e tem um cavalo que biblicamente, metaforicamente falando no Antigo Testamento, representa a força de guerra, né? Então, esse cavaleiro do cavalo branco, por alguns, é interpretado como Jesus. A realidade é que esse cavaleiro não é o Senhor Jesus. Por que não é? Porque o anticristo, ele tentará reproduzir as marcas, as características do verdadeiro Messias. E ele tentará fazer isso também aparentando uma falsa pureza, uma falsa realeza, uma falsa disposição de trazer justiça. Então é importante dizer que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não é o Senhor Jesus. Ele é uma evidência, né, do próprio anticristo. Outra evidência que não trata-se do Senhor Jesus é a declaração feita pelo próprio apóstolo João no versículo 2. Olha que interessante, Apocalipse 6, 2 diz que ele cavalga como vencedor, determinado a vencer. Não é isso? Agora, se a gente for ver no capítulo anterior do Apocalipse, que é o 5, Jesus Cristo ele aparece como Cordeiro de Deus. E como cordeiro que pega o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono, desata os 7 selos e começa a ler aquilo. Agora, olha que interessante. No capítulo 5, Jesus é apresentado, ele é descrito como o vitorioso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que já venceu. O versículo 5 do capítulo 5 diz isso: e não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ou seja, Jesus é descrito aqui no Apocalipse 5 como alguém que já venceu. Em contrapartida, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6:2 é alguém que saiu determinado a vencer. Ele não é já um vitorioso, ele vai sair para vencer. Percebe a diferença? Então a gente chega à conclusão que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não é o Senhor Jesus. O segundo selo se abre e no versículo 3 e 4 do Apocalipse 6 diz assim: Depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi dizer: Venha. Aí saiu outro cavalo que era vermelho. O cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra sobre a terra, a fim de que os homens matassem uns aos outros.
e ele recebeu uma grande espada. Então este cavaleiro do cavalo vermelho, ele estava sentado e foi-lhe concedido autoridade para tirar a paz na terra e para que os homens se matassem uns aos outros. E essa espada representa a poder de morte, né? O cavaleiro que foi enviado para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, montado num cavalo vermelho que representa a cor do sangue e representa, interessante, o poder político e de conquista, de confusão e também de guerra civil. É importante lembrar que em Marcos capítulo 13, versos 7 e 8, quando Jesus está abordando e falando o sermão profético, está escrito: e quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Olha que interessante. Esse cavaleiro do cavalo vermelho, que recebeu autoridade para tirar a paz, para fazer com que os homens se matem uns aos outros, ele se enquadra em um cenário que Jesus já tinha antecipado quando ele estava com os discípulos, esse cenário de princípio de dores. Percebe? Então, nós notamos que esse cavaleiro vai trazer um grande morticínio, numa escala que jamais foi vista. É importante lembrar alguns fatos que trouxeram um número devastador de mortos sobre a terra, e um desses fatos recentes foi a epidemia de Covid-19, onde a gente se solidarizou com as famílias das vítimas, onde a gente orou constantemente, continuamos orando para que o Espírito traga consolo a essas famílias que estão de luto. Mas a pandemia do Covid-19 já contabiliza mais de 1 milhão de mortos nessa primeira semana de outubro de 2020. Mais de 1 milhão de mortos. Outros fatos da história da humanidade. A Primeira Guerra Mundial contabilizou mais de 9 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial contabilizou mais de 50 milhões de mortos. E o que nós estamos vendo em Apocalipse 6, verso 3 e 4, é um cavaleiro montado num cavalo vermelho que sai para tirar a paz dos seres humanos e o matar uns aos outros. E ele recebe uma grande espada, né, que é uma autorização de morte, de destruição. Então, esse é o segundo selo que foi aberto. A abertura do terceiro selo aparece no versículo 5 e 6 de Apocalipse 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis nem o azeite e nem o vinho. Então, quando o terceiro selo foi aberto, esse cavaleiro que montava o cavalo preto, ele tinha uma balança na mão, e essa balança vem junto com uma escassez, representa, né, uma escassez de alimento em tempo de guerra. É o que traz consigo o cavaleiro do cavalo preto. Então a gente sabe que todas as vezes que termina uma grande guerra de grandes escalas, como a Primeira, a Segunda Grande Guerra Mundial, há um tempo de muita escassez de alimento por causa dos prejuízos que uma guerra, seja ela de ordem civil, seja ela de ordem mundial, uma guerra causa na sociedade de um modo geral. Então, a quantidade de alimento nesse período, né, da abertura do terceiro selo será racionada para cada família. É isso que o texto
do versículo 5 e 6 do Apocalipse está dizendo, né? Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Então está falando sobre racionamento de alimento para cada família. Para vocês terem uma noção, o que o texto está dizendo, o que João está descrevendo aqui na revelação do Apocalipse é que os preços serão assustadoramente elevados, tá certo? De modo que 1 quilo de trigo, numa versão mais atual e traduzindo esse denário e essa porção de trigo para medidas atuais, 1 quilo de trigo seria vendido por um denário, ou seja, o denário era o pagamento da época para um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Quer dizer, uma pessoa nesses dias vai pagar o equivalente a um dia de trabalho em 1 quilo de trigo. 1 quilo de trigo. Então, é uma escassez de alimento, é um preço assustadoramente elevado por causa de uma escassez de alimento que há sobre a terra. Naqueles tempos de escassez, a pessoa conseguirá adquirir apenas 1 quilo de trigo com um dia de trabalho pesado. É importante lembrar que a história humana já presenciou, e na página das Escrituras nós encontramos isso, crises de escassez de alimento como a que José administrou no Egito, lá no Antigo Testamento, a partir de Gênesis 39, 40, 41 até o capítulo 50. Do capítulo 39 ao capítulo 50, nós vamos encontrar a história de José, que foi levantado por Deus, o filho de Jacó, que fez uma gestão incrível de uma escassez de alimento mundial que havia naquela terra, de modo que todas as nações vinham ao Egito buscar mantimento, porque não tinha, havia escassez. Então esse cenário aqui descreve um cenário que nós já reconhecemos e já identificamos na história bíblica, tá certo? A própria ONU, Organização das Nações Unidas, em pesquisas recentes, a própria ONU aponta que mais de 890 milhões de pessoas sofrem com a fome no mundo atualmente. Veja, e nós não temos nenhum registro de uma grande guerra mundial, de múltiplas guerras civis em estados, em países das nações. Pelo contrário, nós temos registros de guerras civis em um ou outro país, mas não um cenário multiplicado de muitas guerras, ou um cenário mundial, de guerra mundial. Mas a palavra está dizendo que vai chegar esse tempo com a abertura do terceiro selo. E se a reflexão é a seguinte: se hoje, sem várias guerras civis ou sem uma guerra mundial, já temos mais de 890 milhões de pessoas que já sofrem com a fome atualmente, imagine quando esse terceiro selo for aberto. Essa é a reflexão que cabe nesse momento. O 4º selo é aberto no verso 8 e a palavra diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, ou seja, 25% da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais ou das feras, os animais selvagens da terra. Quando o 4º selo foi aberto, o cavaleiro do cavalo amarelo é reconhecido por João como a morte. Ele identifica esse cavaleiro do cavalo amarelo como a morte. E veja, em João 10:10, no Evangelho, nós vamos encontrar Jesus dizendo que o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. E ele, Jesus, veio para dar vida e vida em abundância. Perceba que esse cavaleiro do cavalo amarelo é identificado como a morte, ou seja, uma operação específica do diabo, do ladrão, que quer roubar as vidas. Mas tudo isso vai acontecer debaixo de um juízo, de um senso de permissão de Deus. E lembrando, juízo não é a punição ou a vingança de Deus. Juízo é a manifestação da justiça de Deus que pertence, é um atributo do próprio caráter divino.
Então foi concedido a esse cavaleiro que matasse 1/4 da humanidade, ou 25% da humanidade, através de guerras, fomes, pragas e de ataques de animais selvagens. E se fosse hoje? A pergunta é essa: como é que seria esse cenário se fosse hoje, nos nossos dias? Hoje no mundo nós temos um número de mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. 25% dessa população mundial equivale a 1.750.000.000 de pessoas. Ou seja, 1/4 da população mundial representa 1.750.000.000 de pessoas, um pouco mais do que isso, porque já somos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Então, perceba o nível de devastação, de destruição e de morte que vai acontecer quando o 4º selo ele for aberto. No versículo 9 a 11 aparece o 5º selo, e até aqui a gente viu as formas pelas quais Deus vai exercer julgamento. E agora, a partir de agora, a gente vai entender alguns motivos. E alguns motivos começam a aparecer no versículo 9 em diante, quando está escrito que quando foi aberto o 5º selo, o João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, ou seja, os mártires, ou seja, aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, do testemunho do Evangelho. E quando João vê essas almas que estavam debaixo do altar, eles pediam o julgamento dos infiéis. Essas almas clamavam, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, eles pediam um julgamento dos infiéis que mataram, que perseguiram e continuam perseguindo os cristãos. Eles recebem vestes brancas e foram orientados a terem paciência. Olha que interessante, o verso 11 de Apocalipse 6 mostra que eles foram orientados a terem paciência até que se completasse o número daqueles que haviam de sofrer e serem mortos como eles foram. Quer dizer, eles tinham que aguardar, porque o número dos que haveriam de ser mortos não foi completo. Havia gente ainda que estava aguardando a soberania de Deus, o tempo de Deus de serem mortos, perseguidos e sofrerem como aqueles que já estavam debaixo do altar tinham sofrido. O 6º selo foi aberto no verso 12 a 17 do Apocalipse, e a gente vai perceber sinais na natureza: escurecimento do sol, a lua se tornando vermelha como sangue, as estrelas caindo e vento forte soprando. As pessoas de todas as classes sociais, diz o verso 16, estavam se escondendo nas cavernas e procurando abrigo, pedindo às rochas e às montanhas que caíssem sobre elas, que se escondessem elas, porque havia sinais na natureza. E por que não dizer, saiu uma notícia, hoje é dia 8 de outubro de 2020, e ontem, no dia 7 de outubro de 2020, eu vi uma notícia num grande canal de comunicação de notícias na internet e também na TV, e eles falaram que setembro de 2020 foi o mês mais quente da história da humanidade. Olha que interessante, sinais na natureza, sinais no meio ambiente. Alguém pode assistir nesse vídeo e pensar: pastor, mas tem muita manipulação no meio ambiente que altera a questão do aquecimento global. Quem acredita, quem não acredita, a gente respeita. A questão das mudanças climáticas tem a ver com a influência humana, sim, mas o texto sagrado está dizendo que nós teremos tipos de alteração no meio ambiente severos, que não são fruto apenas da manipulação errada do ser humano, mas são frutos de um juízo, de uma vontade soberana de Deus que está em ação na história humana. Então, isso aparece aqui no versículo 12 a 17.
Esses acontecimentos, segundo a Bíblia, vão superar qualquer fenômeno que a natureza já presenciou em toda a história da humanidade. Sinais cósmicos, alteração no universo, enfim, sinais de que o fim dos tempos, ou seja, a concretização da palavra da profecia já chegou. Eu quero concluir esse vídeo dizendo que terrível e agonizante será para aqueles que não subirem no arrebatamento. Mas para a igreja arrebatada, para a igreja que vai subir no arrebatamento, vai ser um tempo de paz, de alegria e de muita celebração no Espírito do Senhor. Então eu quero terminar mostrando para vocês essa linda imagem da volta de Jesus e afirmando, lendo por último o texto de Mateus 24:42, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Em outras palavras, irmãos, a pergunta que não quer se calar: como a gente se comportaria se soubéssemos que Jesus voltará em 2 dias, ou se voltará amanhã, ou se voltará hoje? Como a gente se comportaria? Esse é o tipo de comportamento que nós devemos ter todos os dias daqui por diante, até a volta de Jesus. Diante dessa iminente notícia, ou seja, essa iminente notícia da volta de Jesus, como temos vivido os nossos dias? De forma responsável, vigilante, como diz a palavra, ou de forma irresponsável, de forma alheia a alguém que acredita, que aguarda a volta de Jesus? Reagimos com indiferença ou com foco total, com expectativa total, aguardando o retorno de Jesus? A gente age com medo ou com esperança? Vigilância aponta para uma precaução, para uma atitude de cuidado, de diligência, de foco e de ausência de distração. Eu encerro esse vídeo orando e pedindo ao Pai que Ele nos encontre como pessoas vigilantes. Pai, obrigado por esse tempo de qualidade estudando a Tua Palavra. Que todas as pessoas que nos acompanham nesse vídeo, eles sejam tocados pelo Teu Espírito, conscientizados e tenham discernimento do quão está próxima a vinda do Senhor. Que a Tua Palavra seja o nosso alimento, o nosso instrumento e a trombeta de vigilância total, sabendo que um grande dia se aproxima. Eu te dou graças por esta palavra, por cada pessoa que foi abençoada e alcançada com esse vídeo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente, que alegria compartilhar com você. E se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo fez a diferença na tua vida, se você aprendeu mais da palavra de Deus, eu te convido a deixar os seus comentários, a dar o joinha aqui no nosso canal, a se inscrever no nosso canal e publicar, e multiplicar e compartilhar com outras pessoas. Deus abençoe você grandiosamente e até o próximo vídeo do Contagem Regressiva, se Deus permitir. Um grande abraço a todos.